A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Que Deus abençoe a sua terça-feira, abençoe esse dia, tá entendendo? Abençoe sua casa, sua família, abençoe tua saída para o trabalho e tua volta para casa, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero compartilhar uma palavra de Deus aqui com você que vai abrir esse vídeo aqui e vai escutar, escute ele até o fim, porque no final Deus vai te entregar uma bênção, tá entendendo? Deus vai te entregar a tua vitória no final, quando você terminar de escutar a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é sempre boa, sabe? Sempre ela fala conosco, nos orienta. O crente, o cristão que vive na palavra de Deus, tá entendendo? Ele é um crente seguro, é um crente que não tem medo, tá entendendo? Que as fraquezas dele já foi tudo virado em fortaleza, porque o Espírito Santo, ele capacita a gente para a gente não ter medo, para a gente não ter, tá entendendo? Aquelas angústias que a gente tinha antigamente quando a gente vivia no mundo. Então o Espírito Santo, ele te capacita, tá entendendo? Para que você seja um homem firme, um homem fiel a Deus. E tudo que vem de Deus para a tua vida é bênção. Em primeiro lugar, né, os conselhos do nosso Pai, porque é eles que nos fortalecem, é eles que nos dá vida, é que nos dá direção para todo dia a gente caminhar nessa vida aqui, fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, tá entendendo? E agradando a Ele. Então, nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra com você, que é uma palavra que pouca gente vê as pessoas pregar, falar, mas eu gosto de falar dela porque foi nessa palavra aqui que eu me firmei na presença de Deus, foi nessa palavra aqui que eu me libertei de todas as minhas fraquezas, de todas as minhas falhas que eu tinha do passado, tá entendendo? Foi essa palavra que me libertou. Hoje eu ainda tenho defeito, tenho falha, tá entendendo? Mas graças a Deus, Deus tem todo dia me dado graça para me pedir perdão para Ele, para mim, né, saber, reconhecer que eu sou um homem falho, um homem também que sou sujeito a pecar. Não sou mais pecador, nem você também é pecador. A gente estamos sujeitos a pecar. Mas se a gente vigiar, se a gente orar, se a gente buscar a presença de Deus, a gente vai estar sempre procurando fazer as coisas sempre certas e as coisas erradas a gente vai descartando, vai deixando do lado, porque a gente vai acertando mais do que errando, tá entendendo? E Deus vai justificando a gente, vai capacitando, vai dando sabedoria, orientação. Eu não vim aqui para dizer que sou melhor do que você, nem melhor do que ninguém. Eu vim falar da palavra de Deus. Se você é um homem, uma mulher que gosta da palavra de Deus, que gosta de ouvir Deus falar com você, então você vai abrir esse vídeo e vai ficar até o fim, porque Deus vai falar contigo e no final Ele vai entregar a tua bênção, a tua vitória que você tanto quer. Amém? Então, abra aqui no livro de Título, capítulo 1, eu vou ler do versículo 13 até o 16. Vou ler de um por um e vou explicar aqui a palavra de Deus para os irmãos, para as irmãs, e você fica atento porque Deus vai falar contigo, amém? Então diz assim, ó: esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que tenham uma fé sadia. Glória a Deus. Então, nessa palavra aqui, né, o apóstolo Paulo ensinando a igreja, mandando, né, que Tito ensinasse a sã doutrina para aquela igreja que ele estava pregando ali, em Tessalonicense, em Efésio, quando eles iam pregar o evangelho. Todo lugar que ele chegava, tá entendendo? Paulo advertia Tito, Timóteo, os seguidores que andavam com Paulo ali, né, pregando o evangelho. Paulo ensinava esse jovem a pregar a palavra de Deus, a ensinar a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Porque hoje em dia a gente não tem curso de doutrina mais, pelo menos eu não vejo curso de doutrina nas igrejas mais, só vejo curso de campanha. É campanha disso, é campanha daquilo, é campanha disso, é propósito disso, é propósito daquilo. Mas a doutrina, os ensinamentos da palavra que o cristão precisa para ser liberto, para estar sempre vencendo, para estar sempre conquistando seus objetivos, para estar se livrando da tentação desse mundo, das provocações do inimigo, tá entendendo? Os cursos de doutrina, de ensinamento da palavra, eu não vejo hoje dentro das igrejas. Pelo menos na minha eu não vejo. Dia de quinta-feira é os cursos de doutrina lá, mas toda vez que a gente vai lá, não tem pastor ensinando lá. O pastor não está ensinando, quem está ensinando é uma irmã lá, quem está lá pregando é a irmã. Que fica lá a semana toda fazendo campanha com as outras irmãs do círculo de oração. Então, não vejo curso de doutrina mais nas igrejas, não vejo ensinamento da palavra de Deus, tá entendendo? Então, a gente, graças a Deus que eu fui criado
ouvindo essa palavra de Deus dentro do meu ministério. Porque quando eu comecei, aí vai dizer, porque você hoje é velho, você hoje quer comparar o tempo do seu tempo com o tempo de hoje. Não, a palavra de Deus é a mesma. Jesus disse, eu sou o mesmo de ontem, o de hoje, e você é eternamente Deus. Eu não mudo, tá entendendo? Quem muda as coisas é os homens. O tempo vai passando e os homens vai mudando, vai entrando no embalo da mudança que o mundo está mudando e vai deixando de lado a verdadeira sabedoria, a verdadeira palavra de Deus vai ficando para trás. E vai vindo outros ensinamentos, outros mandamentos que não são de Deus, que não está na Bíblia, tá entendendo? Então a gente tem que vigiar. A gente tem que pedir a Deus sabedoria, porque muitas pessoas não se firmam hoje no caminho de Deus por causa disso aí, porque não tem base, não tem estrutura, não foi criado na sã doutrina da palavra de Deus, porque todo culto, toda igreja tem que ter os cultos de campanha, tem que ter os cultos de propósito que faz, tá entendendo? Mas tem que ter os cultos de doutrina para ensinar os que estão batizados, aqueles que estão em Cristo Jesus, né? E aquelas pessoas que estão se convertendo, começam também a aprendendo, tá entendendo? O que é uma doutrina. Eles têm que ser convidados a vir para os cursos de doutrina, para ele aprender também o que é doutrina. Não é ficar, você vê um curso de campanha na igreja cheio de gente. Quando chega num curso de doutrina, tem 4, 5 pessoas no curso de doutrina. Tá entendendo? Uma igreja que tem, às vezes, até 100 membros, outra tem 150, outra... dependendo do tamanho da congregação, tá entendendo? Mas você vai num curso de doutrina, tá vazia a igreja. Mas quando tem um curso de consagração, assim, para fazer uma campanha, ver uma pessoa de fora pregar, a igreja enche, a igreja lota. Porque as pessoas estão atrás de quê? De bênção, estão atrás de propósito, estão atrás disso, aquilo, daquilo outro, atrás de pregador, mas não estão atrás da verdadeira sabedoria, que é ouvir a palavra de Deus, aprender a sã doutrina da palavra de Deus. E Jesus disse, o meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Então a gente tem que ter interesse de conhecer a Bíblia, conhecer o que está na palavra de Deus, porque muitas pessoas, irmão, estão ensinando um monte de coisa por aí, um monte de doutrina nesse ministério que você vê por aí, que não tem nada a ver com a Bíblia. Na Bíblia não fala nada daquilo ali, é só ensinamento de homem. A palavra de Deus diz que aquilo ali só santifica a carne, tá entendendo? Mas o espírito continua sujo, tá entendendo? Do mesmo jeito, fazendo as coisas erradas, praticando injustiça, tá entendendo? Contra o justo. Porque quem sofre nisso aí é aquelas pessoas que são justas, que são justificadas por Deus. Tá entendendo? Então a palavra de Deus diz aqui, ó, esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que tenham uma fé sadia, tá entendendo? Então essas pessoas têm que ser corrigidas na palavra de Deus. Tem que ser, tá entendendo? Disciplinada na palavra de Deus, queira eles escutar ou não queira escutar, mas o importante é que você fale a palavra de Deus para essas pessoas, tá entendendo? E você precisa de ouvir, você precisa estar dentro dessa palavra, porque um dia você vai dar conta dela diante de Deus. Porque não adianta a gente passar o tempo todo aqui nessa vida, passar o tempo todo aqui na terra, tá entendendo? Dizendo que está fazendo a obra de Deus, e no dia que a gente se apresentar diante dele, a gente ser aprovado. Então, a gente tem que vigiar com isso. Porque não é a vida de ninguém, é a sua vida que está em jogo. É a sua vida, primeiramente, que está em jogo. Se você bota a sua vida na presença de Deus, se você faz a vontade de Deus, Deus é contigo, Deus está contigo, Deus se alegra com você, Deus te enche, tá entendendo? E fala para os homens, para aquelas pessoas lá, como ele falou com Jesus, eis aí é o meu filho amado, tá entendendo? Que eu me comprazo. Ouvir ele em tudo que ele falar, tá entendendo? Então Deus tem que se comprazer na tua vida, Deus tem que ter prazer de habitar na tua vida, de verdadeiramente você ser um templo, casa e morada do Espírito Santo de Deus, irmão. Porque senão não adianta você estar aqui nessa terra brá, falando um monte de besteira, que você às vezes não sabe nem o que está falando, nem eu também. Eu tenho que vigiar, porque eu também estou enquadrado na palavra. Eu tenho que procurar viver dentro da palavra de Deus, ensinar e procurar viver as coisas que eu prego, procurar viver aquilo que eu falo, porque é difícil, mas Deus dá graça, Deus dá sabedoria para você viver. Aí diz assim, ó, não dando ouvido à fábula judaica, nem a mandamentos de homem, que se desvia da verdade, tá entendendo? Então Deus não quer que você fique dando ouvido aos mandamentos, tá entendendo? A fábula, aquelas palavras bonitas, aquelas palavras que os outros falam, às vezes, de coisa do passado, fala disso, aquilo, fala daquilo outro, tá entendendo? Mas, na verdade mesmo, não te liberta, na verdade mesmo, não te enche do Espírito Santo, porque os mandamentos dele são tudo mandamento de homem, são tudo ensinamento de homem, tá entendendo? Que não, o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo, ele não passa para a igreja.
Porque o propósito de Deus, está entendendo, irmão? É estabelecer uma igreja pura, santificada, lavada e remida no seu sangue aqui nessa terra. E Deus não se envolve com as coisas desse mundo, irmão. Eu conheci muitas pessoas, tá entendendo, que pregavam o evangelho, que era uma bênção de Deus, usado por Deus, tá entendendo? E quando chegou do meio do caminho para frente, eles saíram, eles deixaram de pregar a palavra de Deus, eles deixaram de ensinar a verdadeira palavra de Deus com medo das perseguições, com medo da ameaça do diabo que ameaçava eles deixaram e começaram a entrar em outros ensinamentos, em outros mandamentos, tá entendendo? Que não tem nada a ver com a Bíblia e deixaram de ser perseguidos, mas hoje você vê que a pessoa não tem mais aquele brilho, não tem mais aquela impulso de pregar a palavra como falava antigamente, tá entendendo? Então a gente tem que vigiar, irmão, para o nosso ministério permanecer firme. O ministério tem que ser firme, tá entendendo? Quando Deus bota uma coisa na tua mão, Ele quer que você faça a obra dele com justiça, com alegria, com fé, porque o objetivo disso é Deus te abençoar. E nada de ameaça do inimigo vai te derrubar, vai te tirar dos caminhos de Deus, não, porque Deus é justo, Deus é fiel. Se Ele te chamou, Ele se responsabiliza pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Então, prega a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus quando você tiver oportunidade, amém? E você que não é crente, que está ouvindo a palavra de Deus também, se firme na palavra. Viva a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, porque é a palavra que vai te libertar, que vai te salvar. Não dando ouvido à fábula judaica, mas a mandamentos de homem, que se desvia da verdade. Então, esse mandamento desses homens se desvia da verdade, né, irmão? Você vê que a palavra de Deus diz que tudo é puro para quem é puro, tá entendendo, irmão? Mas por pervertido, para aqueles que estão perturbados, tá entendendo? Tudo é impuro, tudo é pecado, tudo é errado, nada é certo, tá entendendo? Então a gente não pode ser assim, irmão. A gente tem que olhar para o ser humano e ver o ser humano puro como Jesus viu a gente puro quando ele veio para morrer por nós aqui. Ele veio e ele olhou para a gente e viu a gente puro. Então a gente tem que olhar para as pessoas e ver as pessoas puras, mesmo que ela precise de libertação, mesmo que ela precise de ser salva, ser liberta, mas você já tem que olhar e ver ela pura, o coração dela puro, como Jesus viu a gente puro também. A gente não veio aqui para julgar o mundo, julgar quem não é crente, nem julgar a igreja de Deus, porque quem vai julgar é Jesus Cristo no dia do juízo, tá entendendo? Quem vai julgar as pessoas, os homens é Deus, não é a gente que vem julgar não, mas a gente tem que repreender e falar a verdade quando as pessoas estão fazendo as coisas erradas, quando está fazendo as coisas que não batem com a palavra de Deus. Porque eu já vi coisa, tá entendendo? Até minha própria esposa fala dentro da minha casa, o pastor falou isso na igreja, que é assim. Eu digo, mas onde é que está escrito isso na palavra? Me mostra aí onde é que está escrito na Bíblia que ele falou, que você tem que fazer isso. Aí eu falei para ela, não dê ouvido a tudo que você escuta não, porque você tem que ouvir. Pergunte para mim. Por isso que a palavra de Deus diz que a mulher tem que ficar em silêncio na igreja, escutar a palavra de Deus e em casa ela perguntar para o marido dela. Quando o marido é crente, né, irmão? Estou falando aqui de pessoas evangélicas, não estou falando aqui de pessoa que não é crente, porque se o marido não é crente, como é que ele vai orientar a esposa dele na casa dele? Mas ela procura orientação com uma mulher do pastor, com uma mulher da igreja, e Deus vai dar o entendimento para ela e a sabedoria e o conhecimento, e tem que ler a Bíblia também para entender que nem tudo que ela ouve está na Bíblia, nem tudo que ela ouve é verdade, tá entendendo, irmão? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Por isso que tem que ter o curso de doutrina dentro da igreja, de ensinamento. Porque quando eu comecei no meu ministério era assim, irmão. Era doutrina, toda quarta-feira o fogo caía dentro da igreja, porque a palavra de Deus era pregada, o ensinamento era de manhã, de tarde e de noite, curso de doutrina na igreja. E por que hoje não tem mais? Quer dizer que Jesus hoje mudou. Jesus hoje está lá no céu, do lado de Deus, com o videogame, jogando videogame. Não quer mais que a igreja dele... Porque mudou, o mundo mudou, hoje é celular, hoje é internet, hoje é isso, é aquilo outro. Não mudou nada. Jesus não mudou. Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e vai continuar sendo ele. Tá entendendo? O nome dele está acima de todas as coisas. Não há nome que substitua o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é por ele que você vai ser salvo. É por ele que você vai ser liberto. É por ele que você vai permanecer firme aqui nesse mundo, irmão. Porque se não for pela palavra de Deus, você cai. Você se mistura com as coisas desse mundo aí e vai fazer coisa errada, tá entendendo? Vai ficar dentro da igreja com um pé lá no mundo e um pé dentro da igreja. Mas a gente tem que estar com os dois pés dentro da igreja, porque você é a igreja de Deus. Você é a igreja que Deus levantou na terra, te chamou, tá entendendo? Para ser santa, para ser liberta, para ser livre das falcatruas desse mundo.
Porque pensamento ruim vem, mano. Por isso que a gente tem que estar revestido com o Espírito Santo de Deus, com as armaduras de Deus, tá entendendo? Porque vem tentação, vem provocação, vem ameaça, vem. Mas Deus está com nós. A vida da gente está na mão de Deus e a gente não tem que temer a nada, porque só Deus pode nos guardar e nos livrar da maldade desse mundo. Ninguém está livre de nada nesse mundo, mas Deus guarda aquele que é dele. Os que são fiéis a Ele, os que buscam Ele com sinceridade, Ele está sempre pronto para proteger, para guardar e livrar da mão e das provocações do inimigo. Aí diz assim, ó, tudo é puro para os puros, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Pelo contrário, tanto a mente como a consciência deles estão contaminadas, tá entendendo, irmão? Então a palavra de Deus está dizendo aqui que tudo é puro para você, que já foi purificado por Deus, que já foi limpo pela palavra de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus. Então você vê as coisas puras, você vê as coisas com sinceridade, tá entendendo? Mas quando a pessoa não está liberta, está com a mente suja, está com a mente ainda nesse mundo, todo mundo para ela é impuro, todo mundo está errado, só quem está certo é ela, tá entendendo? Ela vê uma pessoa pregando a palavra de Deus, ela fala que aquilo não é de Deus, aquilo ali é o crente santarrão, é o crente que quer ser melhor do que os outros, mas não é não, irmão, é a palavra de Deus, é a justiça, é o evangelho de Deus sendo pregado nessa terra, e bem-aventurado é você que dá lugar para que Deus te use, para que Deus verdadeiramente, você seja um vaso na mão de Deus, usado por Deus, tá entendendo? Para salvar outras pessoas, para libertar outras pessoas. Então, gostando ou não, irmão, eu vou sempre procurar pregar o que é certo, falar o que Jesus me manda, as coisas que eu recebi do Senhor, que nem Paulo falou, hoje eu te entrego, tá entendendo? Para que você seja um homem liberto, seja um homem puro, seja um vaso de Deus usado pela mão de Deus, e nunca o inimigo venha achar brecha para querer te atrapalhar, para querer te confundir. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas negam por suas obras. São detestáveis, desobedientes, incapazes de qualquer boa obra, tá entendendo? Então essas pessoas, irmão, elas são assim, tá entendendo? Que nem a palavra de Deus está dizendo, tá entendendo? São incapazes de boa obra, tá entendendo? São detestáveis, são invejosos, são maldosos, maliciosos, tá entendendo? Quer trazer você para junto deles para depois te prejudicar, tentar te derrubar, tentar matar você, tá entendendo? Mas Deus não deixa, irmão. O que é de Deus permanece. O que é de Deus vai permanecer na tua vida. Então que Deus te abençoe nessa manhã, terça-feira. Ouve essa palavra, guarda ela no teu coração, tá entendendo? Seja um homem bênção na mão de Deus, usado por Deus. Seja um vaso de Deus estruturado na palavra, na sã doutrina. Tenha uma fé sadia na presença de Deus, uma fé verdadeira, porque Deus conhece aqueles que é dele, Deus conhece o coração daqueles que vivem na verdade, que procuram andar no caminho dele, praticando a justiça, praticando a verdade. Que Deus te abençoe nessa manhã, que Deus te abençoe tua casa, tua família, que as bênçãos do Senhor caiam sobre tua vida nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu vou terminar esse vídeo fazendo uma oração por você, para que Deus venha abençoar a tua terça-feira. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe a vida desse irmão, abençoe a vida dessa irmã, meu Pai. Abençoe a vida dessa mulher, meu Pai, desse jovem, dessa criança, meu Deus. Abençoe essa família, Pai. Em nome de Jesus Cristo, livra ele, meu Deus, da maldade, Pai, dos laços, das armadilhas do inimigo, das obras de bruxaria, de feitiçaria, Pai. Livra eles de tudo, meu Pai. Se tiver enfermo algum na família, Pai, venha ser curado. Venha ser liberto, meu Pai, pela Tua palavra. Porque Tu é a palavra, Jesus. Tu és, Senhor, a palavra viva que foi enviada a esse mundo para salvar e libertar aqueles oprimidos do diabo. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma na Tua mão esse povo e abençoa a Tua igreja, Pai, abençoa Teu povo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus te abençoe e fica na paz.